Olá, meu nome é Natália Feltrin, eu sou consultora, parceira da Gaia Gestão Ambiental. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre ficha de informação de segurança do produto químico, a FISPIC, que vocês já devem conhecer. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho de FISPIC. Bom, o que é essa tal ficha de informação de segurança de produto químico? É um documento que contém informações sobre proteção, segurança, saúde e meio ambiente relacionados a um determinado produto químico, que pode ser uma solução, uma mistura ou uma substância pura. Ele também fornece conhecimentos básicos sobre produtos químicos, sobre as recomendações de medidas de proteção e ações em situação de emergência, e também é um meio do fornecedor, daquele produtor, do nosso fornecedor, de informar a gente, né, que trabalha com esses produtos, sobre questões essenciais, sobre o perigo de um produto químico a nós usuários. E uma coisa importante, aqui embaixo, ele é baseado numa norma brasileira, a ABNT 14725, de 2014. Que basicamente a FISPIC contém? Ela contém sempre, de acordo com a norma, 15 itens. São esses aqui na tela. Identificação do produto da empresa, muito importante. A identificação dos perigos, composição e informações sobre os ingredientes, medidas de primeiros socorros, medidas de combate a incêndio, medidas de controle de derramamento e vazamento, manuseio e armazenamento, controle de exposição e proteção individual, propriedades físicas e químicas, estabilidade e reatividade, informações toxicológicas, informações ecológicas, considerações sobre o tratamento e a disposição final desses produtos quando forem resíduos, informações sobre o transporte e regulamentações, e podem conter ainda algumas outras observações que o fornecedor pretende passar para a gente. Vamos passo a passo. Esse é um exemplo de uma FISPIC. Basicamente, primeiro item é a identificação do produto e da empresa. O que a gente tem que estar muito atento quando a gente pegar uma FISPIC na mão para ler? Primeira coisa, é o produto que a gente realmente usa? Lemos então o nome do produto, o nome comercial. Segunda coisa, realmente o produto que a gente usa é o mesmo da FISPIC? Como saber? Também, além do nome comercial, saber se a produtora ou a empresa fornecedora é a mesma, ou seja, nesse caso, é a OMA Indústria e Comércio de Produtos Químicos. Terceiro ponto importante aqui do comecinho, pode ser que tenha um telefone em caso de emergência. É bacana para quando houver uma emergência, a gente poder ligar e se informar melhor. E por último, e não menos importante, a data de emissão. Lembra que eu falei lá da ABNT, que rege as FISPICs em geral? Então ela fala o que deve conter, que são os 15 itens que a gente mostrou no slide anterior. Então, ela foi publicada no mês 12 de 2014. Portanto, toda FISPIC, para fins de auditoria e para a gente mesmo, tem que ser publicada pelo menos em alguma data do mês 12 de 2014. E assim por diante, até o dia de hoje. Essa, no caso, foi publicada no dia 9/7 do ano de 2020. Está atualizada. Segundo ponto, identificação dos perigos. Basicamente, ele vai dar de formas diretas e em formas de imagem quais são as questões que a gente tem que lidar quando a gente vai manusear, transportar, lidar com esse produto químico. Nesse caso, a gente tem os pictogramas, que são essas imagens. Olhou para ela, a gente já sabe, esse produto é inflamável, por exemplo. Segundo ponto, existem palavras de advertência e frases de perigo e frases de prevenção também. É sempre bom olhar e entender, pelo menos numa introdução, com o que a gente está lidando. Terceiro ponto, composição e informações sobre os ingredientes. Ele vai falar o que tem nesse produto. Aqui vale uma observação. É a partir disso que nós podemos saber ou não, consultando a legislação, se um produto é controlado ou não pela Polícia Civil, pela Polícia Federal ou pelo Exército. Quarto ponto, muitíssimo importante para nós,
usuários de cada produto, medidas de primeiros socorros. Então, a gente vai saber questões de, e se eu inalei este produto ou os vapores dele, o que fazer? Está sempre muito claro no documento. Depois, e o contato com a pele? O que eu faço? Eu jogo água? Eu só retiro por cima? Que produtos, que remédios que eu uso em termos mais gerais? Quais são as medidas que eu tenho que tomar? Contato com os olhos. Também, o que fazer? E ingestão. Esses 4 pontos, é claro, pode haver ingestão de algum produto proposital, muito raramente. Mas, em geral, nós entramos em contato com esses produtos por meio de um acidente. Alguma coisa que acontece sem querer. Então, é sempre importante, antes de acontecer o problema, da gente saber, e se acontecer, o que fazer? 5º ponto, medidas de combate a incêndio. Nesse caso, a gente está falando de um álcool 70%. É algo inflamável, conforme o pictograma da primeira página da FISPIC. E aí ele vai falar sobre meios de extinção. Pode jogar água? Tem que usar CO2? Qual é o tipo de meio de extinção que eu vou usar? Ou que eu vou orientar alguém a usar também, se eu não puder operar um extintor ou coisa do tipo. Quais são os perigos específicos desse produto químico? Nesse caso, ele fala que pode formar gases irritantes e tóxicos através da combustão. Então, isso é bastante importante. A gente sabe que a gente vai ter que se proteger antes de combater um incêndio, por exemplo. E depois, medidas de proteção da equipe de combate a incêndio. Se você não fizer parte dela, mas lida com esse produto e conhece a FISPIC, você pode informar os brigadistas, os bombeiros e passar para eles as informações corretas no momento certo. Ponto 6. Medidas de controle para derramamento e vazamento. Isso tem tudo a ver com o kit de emergência ambiental. Antes da gente usar o kit, a gente tem que pensar, guardar bem, armazenar bacana e manusear de forma correta para não acontecer um acidente. Mas se acontecer, está falando na FISPIC. Então ele vai falar sobre precauções pessoais, os EPIs que a gente tem que usar para lidar, para conter aquele derramamento ou vazamento e os procedimentos de emergência. Nesse caso da FISPIC, nessa especificamente, ele vai falar para o pessoal que não é do serviço de emergência e para o pessoal que é do serviço de emergência. Ou seja, se você é um trabalhador que lida com esse produto, mas não atua em caso de emergência diretamente, você pode falar para essas pessoas o que fazer em caso de acidente. E essas pessoas de posse da FISPIC conseguem ler ou por você saber o que devem ou não fazer. Precauções ao meio ambiente. Então, quais são as formas de conter o vazamento? Que é uma das coisas que a gente tem que fazer. Inclusive, o kit de emergência serve para isso. Bloquear ralos, bloquear bocas de lobo, bueiros, o que estiver perto, evitando que esse produto, no caso que é líquido, não se espalhe e complique ainda mais o nosso problema em termos de acidente ambiental. Métodos e materiais para contenção e limpeza. Ok, tudo contido, controlado, e agora, o que vamos fazer com esses materiais? Tá aqui. 7º ponto. Como manusear e armazenar, certo? Ó, eu já deixei uma diquinha aqui em cima, kit de emergência para o ponto 6, hein? Manuseio, e armazenamento. Ele vai falar tudo que a gente tem que fazer para lidar com esse produto no dia a dia de forma correta e também para armazená-lo. Por exemplo, um álcool 70. Será que a gente pode deixar perto de fontes de ignição, de lugares muito quentes? Mesmo que seja temporariamente? Só dessa vez ou só um momentinho, às vezes pode originar um grande acidente. Então, a gente tem que se atentar muito bem a esse ponto. Ponto 8. Controle de exposição e proteção individual. Ele vai falar alguns parâmetros de controle que tem que acontecer no ambiente para controlar e prevenir acidentes, mas principalmente ele vai falar sobre os EPIs que a gente tem que usar quando a gente manipula. No caso desse álcool, é bacana utilizar óculos de segurança com protetor lateral, para aquelas pessoas que manipulam principalmente bastante quantidades. Por quê? É algo que pode cair nos olhos e causar irritação, como os primeiros passos lá que a gente viu nas medidas de atendimento ao de primeiro socorro, certo? Depois, propriedades físico-químicas, são as propriedades do produto em termos gerais. Depois,
estabilidade e reatividade. E aí a gente tem umas questões importantes, então a gente vai saber se ele é um produto estável ou não, se ele gera vapores, se ele é inflamável, se, enfim, existem materiais incompatíveis que, por exemplo, se a gente guardar um produto químico incompatível com outro, os dois próximos, a gente pode ter sérios problemas de acidente, tanto envolvendo pessoas quanto o ambiente. Depois, informações toxicológicas, ou seja, o que essa substância é? Será que ela é perigosa ou não para as pessoas? Que testes foram feitos? Tá aqui. Informações ecológicas. Quais os testes foram feitos para outras formas de vida, inclusive se derramar no solo diretamente e na água? Depois ele faz o seguinte, ele fala desses pontos aqui embaixo. Persistência e degradabilidade, ou seja, derramei ele em algum lugar. Quanto tempo? Será que ele persiste durante muitos anos? Ou ele tem potencial de se degradar rapidamente? Será que ele bioacumula? Ou seja, um animal que ingere um material que tem esse produto e outro animal que ingeriu o próximo, será que ele vai acumulando nessa cadeia alimentar? Mobilidade no solo, ou seja, se ele permeia o solo ou não, e outros efeitos que tiverem. Depois, considerações sobre a destinação final. Aqui é bem importante. Lembra que a gente pode ter usado, por exemplo, um kit de emergência? Vai dar algumas dicas aqui. Ele também vai falar o seguinte, depois que você usar todo o produto, claro, sem desperdício, sem que a gente jogue fora algum produto, né, descarte, melhor dizendo, algum produto, porque, perdi a validade, porque já não está mais bacana, porque eu não armazenei legal, o que eu posso fazer? Então, terminado esse produto, o que farei? E ele fala, por exemplo, destinar através de empresa licenciada por tratamento, aterro, coprocessamento ou incineração. Eles geralmente dão aquela dica, olha, precisa de uma empresa licenciada para isso. E também fala sobre reaproveitamento de embalagens. É muito importante, gente. Reaproveitar a embalagem, em geral, é proibido. Por quê? Pode restar alguma coisa de um produto químico e quando a gente usa para outro fim aquela embalagem, pode ter reação química. A gente pode se contaminar, pode sofrer um acidente. Tem muita coisa aí para acontecer. Fora que, se um órgão ambiental, ou a Polícia Civil, Federal ou Exército, por algum motivo fiscalizarem a planta e verem que a gente está reutilizando a embalagem, a gente pode ser multado ou processado nas formas da lei. Depois, tem as informações de transporte. São questões para transporte terrestre, ferroviário, hidroviário, até aéreo, que ele vai dar algumas dicas de como identificar corretamente. Depois, informações sobre regulamentações. Ele vai dar uma maneira geral em que base, quais foram as bases para a construção dessa FISPIC. E uma delas está lá, a BNT NBR 14.17.2504 de 2014, a última revisão feita, que fala sobre como elaborar uma ficha de informação de segurança de produtos químicos. E por último, essa FISPIC tem 16 itens, tem outras informações, que podem ser informações de cunho geral, algumas fontes de referência, como elaboraram a FISPIC. Beleza? Tudo isso, que é uma estrutura básica de uma FISPIC, agora eu quero saber para quê? Qual o motivo a gente precisa conhecer a FISPIC e analisar bem tudo que eu falei até agora? Ponto mais central é prevenir e proteger. Primeiro, quanto mais eu conheço sobre um produto, melhor as condições e mais condições eu tenho de lidar com ele. E eu posso prevenir acidentes e proteger as pessoas e o meio ambiente também. No dia a dia, quando eu estiver lidando com esse produto químico, eu vou saber o que fazer. Eu vou manusear ele de forma correta e eu vou utilizar ele da melhor forma possível, porque as informações estão lá na FISPIC. Terceiro e último ponto, em caso de emergência, que seja um acidente envolvendo uma pessoa ou um derramamento ou um vazamento, eu sei exatamente o que fazer e como orientar os meus colegas ou pessoas da emergência, como os brigadistas, bombeiros, equipe médica, o que tiver precisando naquele momento. Quais os produtos eu devo conhecer? Você já se perguntou isso?
Então, eu vou falar para vocês. Conhecimento é chave e essa palestra é sobre conhecimento. Todo produto químico com quem eu trabalho diariamente, eu preciso conhecer a FISP. Preciso saber daqueles pontos de como manusear, como armazenar, como descartar se necessário, quais os EPIs que eu tenho que usar no dia a dia. Vai ter bastante orientação lá. É claro que, por exemplo, no caso dos EPIs, a gente também se informa com as equipes de segurança do trabalho. Questões ambientais, a gente pode se informar com o pessoal do meio ambiente, mas tudo lá tem uma base para a gente. Mesmo não entendendo necessariamente tudo o que quer dizer, a gente já consegue ter um norte para seguir e manusear e trabalhar com aquele produto químico. Mas não é só o produto químico que a gente lida todo dia, que a gente precisa conhecer. Às vezes a gente lida com produto químico uma vez a cada bom tempo, uma vez a cada ano, uma vez a cada semestre. Essa FISP eu também tenho que conhecer. E quanto maior a distância entre um uso e outro, eu vou precisar dar uma relida naquela FISP, porque eu posso ter esquecido alguma coisa, que pode ser importante, principalmente no atendimento à emergência. E além desses produtos com que eu lido, trabalhador lido diretamente, eu preciso também saber sobre os produtos que eu trabalho próximo. Por exemplo, existe um equipamento no qual eu trabalho com ele, e ele é operado, por exemplo, na operação dele, a gente usa óleo hidráulico ou algum óleo de processo por algum motivo. Então, eu, trabalhador, não mexo naquele produto, mas ele está lá presente na minha máquina. Preciso conhecer ou não? O que vocês acham? Com certeza precisa, porque se acontecer alguma coisa, eu sei o que fazer. E mais do que isso, eu me previno e também previno os outros, protejo todo mundo, sabendo o que pode e o que não pode fazer com cada produto. Legal. Dito isso, onde e como armazenar esse documento tão importante? O que vocês acham? Organização é tudo. Primeira coisa, é um papel que tem muita informação importante para eu poder pesquisar, então para mim, né, para o trabalhador poder pesquisar quando ele precisar, e também no caso de uma emergência se a gente precisar. Então ele precisa estar próximo do local onde o produto químico é utilizado. Segundo ponto, ele pode estar num lugar único na empresa. Olha, todo mundo sabe que está lá em tal lugar. Mas ele também pode estar distribuído pela empresa, ou seja, se aqui no meu posto de trabalho, ou nestes postos de trabalho perto de mim, a gente tem um ponto central que fica perto para todo mundo, é lá que a gente vai deixar. Até porque, se existir em um lugar só da empresa e esse lugar for muito distante para todo mundo, não adianta. Então, analisar caso a caso. Tem que ficar perto do equipamento ou do posto de trabalho onde o produto é utilizado, e pode ou não ser centralizado na empresa ou por setor, desde que realmente fique numa distância próxima e acessível ao colaborador. Mais um ponto importante, se ele é um papel, não dá para a gente guardar em qualquer lugar. A gente precisa que ele fique protegido para que ele não suje, não molhe facilmente, evitando a perda de partes do conteúdo ou do documento. E por último, todo mundo na empresa precisa saber onde as FISP são armazenadas. Então precisa ser um lugar assim, a FISP fica em tal lugar, ou a FISP centralizado, ou ela fica perto de tal jeito em cada posto de trabalho, ela fica em pastas suspensas. Geralmente a gente usa muito plástico para isso, no sentido de encapar, pastas suspensas, pastas poliondro, o que for melhor para o caso da sua empresa, desde que ele fique protegido e acessível. Nada de trancar em cofre. E importante um ponto aqui que foi adicionado aqui embaixo do slide. Qual é? A FISP, além de ser uma ferramenta importantíssima de consulta e de informação, ela pode ser requisitada no momento de uma auditoria, ou uma auditoria externa, ou uma auditoria interna, ou mesmo por um órgão ambiental, ou pela Polícia Civil, Polícia Federal ou Exército.
Então, deixem sempre a mão. E agora, já que você sabe para quê e quais as FISP que você precisa conhecer melhor, e aí, me conta. Já pensou, é aquele álcool, é aquele óleo, é aquela tinta? Reveja, repense e, bora deixar tudo atualizado na planta, disponível para todo mundo conhecer e vamos se informar, tá bom? Dúvidas? Contem com a gente. Tchau, tchau. Muito obrigada.